Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast Pós-Op, né, Jana? Mais uma vez aqui, é o nosso quinto episódio, é isso? Eu acho que É o sim, quinto episódio, quinto né? episódio. Hoje a gente está muito bem acompanhado, vocês já vão saber quem é que está aqui conosco. Queria começar nossos agradecimentos. Primeiro ao Alex Filmes. Então, se você precisa aí, casamento, né? Aniversário do cachorrinho, do pet, por favor, só chamar o Alex. Ele falou que nos últimos tempos ele está fazendo tudo, né, Alex? Então, mas é um grande profissional e a gente fica muito feliz de ele estar aqui conosco. Agradecer o espaço aqui, né, da Clínica STIP também, das nossas gravações. E vou deixar a Jana, então, apresentar a nossa convidada hoje. Muito boa tarde, nossa gravação está acontecendo no período da tarde, para você que vai ver aí de manhã, à noite, mas é o meu muito boa tarde de sempre. Estou muito feliz, muito mesmo, em ter essa convidada aqui comigo. Quero dizer que eu te admiro como profissional e sou muito feliz em fazer parte da tua equipe e poder atender teus pacientes, né? Poder realizar aí essa parceria, eu fico realmente muito grata. Então, eu quero apresentar para vocês, doutora Gabriela. Oi, boa tarde. Queria agradecer, né, a vocês por me dar essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Fico bem feliz de vocês terem me convidado. Que bom. Eu falei só doutora Gabriela porque eu nunca sei pronunciar o sobrenome. E aí eu vou deixar para o Paulo, porque o Paulo sabe. A primeira vez que eu tive contato contigo, eu falei para o Paulo, pelo amor de Deus, traduz esse sobrenome aqui porque eu não vou saber falar. Aí o Paulo, eu sei, esse eu sei. Pode apresentar então. Como eu trabalhei numa escola que o nome é Julia Stradzakowska, né? Era tia da minha mãe. Então, me corrija se estiver errado, né? Então, a doutora Gabriela Stradzakowski. É Tchaikovsky, na verdade, mas todo mundo acaba falando Stradzakowski. Pelo menos foi Mais fácil. Foi- Mais fácil. Tchaikovsky. Então tá, então, óbvio, eu pronunciei errado, porque me ensinaram errado. Não, até fui na Polônia e perguntei, eu escrevi, né, porque ninguém nem fala inglês direito lá, escrevi num papelzinho e pedi para eles falarem, falaram que é Tchaikovsky mesmo. Agora ficou bem mais tranquilo para mim. Então, doutora, a gente, né, inicia, como a gente falou, como um bate-papo e eu espero que você que vai assistir aqui esse nosso episódio se deleite, porque vai ser muito bacana a gente falar sobre cirurgia plástica, esse universo que eu adoro, que a gente ama falar e a nossa intenção é sempre o que a gente conversa nos bastidores das cirurgias, né? A informação de qualidade, a informação relevante, né? Então, a gente sempre fala, a gente precisa dar voz a quem realmente sabe o que está falando e o que está fazendo, né? Então, assistam com muita vontade que vai ser demais. E eu quero começar pedindo para que tu se apresente um pouquinho, fale da tua formação, né? Quem que é a doutora Gabriela, a tua atuação aqui em Blumenau, enfim, quanto tempo tu estás aqui, então, por favor. Então, eu sou formada pela Universidade de Blumenau, né, pela FURB, em 2010, e em seguida eu fiz cirurgia geral no Hospital Santa Isabel, e depois eu segui para o Rio de Janeiro, fui fazer a residência de cirurgia plástica no Instituto Yves Pitangui, e depois ainda fiquei mais 3 anos lá no Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e Blumenau, estava com consultório lá e aqui, né, e em 2018 eu decidi ficar só aqui em Blumenau. E doutora, o que te encantou pela área? Né, na área da medicina, a gente tem N nichos aí que a gente pode seguir, né? Assim como na fisioterapia, em todas as outras áreas. Mas o que te encantou aí para a área da cirurgia plástica? Eu já entrei na faculdade querendo fazer cirurgia plástica, já desde criança sempre fui encantada pela área, então eu entrei já decidida em fazer cirurgia plástica. Claro que no caminhar da faculdade pensei em várias outras especialidades, todas cirúrgicas, né? Mas acabei sendo determinada em ir para a cirurgia plástica. Me lembro de, quando muito criança, ter lido uma entrevista do professor Yves Pitangui na Veja, e pensei, eu quero fazer residência nesse lugar, eu quero me formar com esse cirurgião. E tive essa oportunidade, né, consegui conquistar, né, de fazer a residência lá com o professor Yves Pitangui. Sobre a questão das redes sociais, né? O que hoje as redes sociais falam, né, a respeito dos profissionais. E a gente sabe cada vez mais que é impactante isso, né?
eu sempre questiono com o meu paciente quando ele chega para uma consulta pré-operatória, como tu conheceu o cirurgião, né? Quem indicou? Como é que tu chegou até a escolha desse cirurgião, né? E eu acho que 95% das respostas é através das redes sociais, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como que tu vê isso, né? Principalmente pensando assim, né? Tu falou 8 anos já de consultório. Então, assim, a gente sabe que o Instagram é algo, não é tão recente, mas há 8 anos tu já consegue, assim, fazer um comparativo de como isso era antes, quando tu começou, né? Como aconteciam essas indicações, como que o paciente chegava até o teu consultório e como é hoje, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como que isso é pra ti, como que tu vê a tua realidade em termos de Instagram e, enfim, redes sociais de um modo geral. E qual é a importância que tu, como médica, coloca nessa relação paciente-médico, né? Essa relação do presencial, do contato, que a gente está percebendo hoje que está se perdendo um pouquinho, né? A gente percebe que, às vezes, o paciente chega para fazer uma cirurgia e muitas vezes não teve nem contato com esse cirurgião, né? Foi tudo muito online, tudo muito, né, digital. Então, assim, como que tu vê isso e se tu consegue fazer um comparativo de quando tu começou para agora? Então, a rede social eu vejo ela como uma ferramenta de busca, né? Eu acho assim, pelo que eu vejo no meu consultório, o que acontece muito? As pessoas acabam pesquisando no Google, primeiramente, e depois que eles olham no Google, eles vão pesquisar no Instagram para ver quem é a doutora Gabriela, ou quem é o doutor X, doutor Y, né? Eles vão mais para saber quem que é a pessoa, ver a cara e ver se identifica com o cirurgião, né? Eu acho, para mim, não chega muito paciente que vi no Instagram, estava pesquisando pelo Instagram. A maioria como uma ferramenta de busca mesmo, e eu acho bem importante a rede social. Confirmação, né? Exatamente, de a pessoa olhar e ver quem que é a pessoa, quem que é a doutora Gabriela, né? E se identificar. Às vezes a pessoa já olha, não gostei muito dessa pessoa, não vou nem consultar, né? E também não adianta a pessoa só ver no Instagram, gostar do Instagram e ir lá consultar comigo e fazer a cirurgia por causa do Instagram. É uma coisa que eu sempre falo para o paciente. Ele tem que se identificar com o cirurgião, né? A primeira coisa que eu falo para o paciente é que ele tem que ver a formação do cirurgião, se realmente tem especialização em cirurgia plástica, se tem o título de especialista. E depois, se a pessoa se identifica, né? Não adianta a pessoa ir porque foi indicado por uma amiga, não gostou e fazer a cirurgia, porque a cirurgia é um casamento, né? O pós-operatório é um casamento. Então, vai passar por muitas etapas, então a pessoa tem que estar confiando no cirurgião. Né? Então, acho muito importante esse contato do paciente com o cirurgião, tanto no pré quanto no pós-operatório. E, assim, né, questão... Eu penso muito, né, o online, o digital, ele até pode, eu acho que ele é uma ferramenta legal hoje em dia, né? A gente tem aí, às vezes, pacientes que são de fora, né? Que são de outras cidades, né? Sim. E muitas vezes não dá para realmente, eu acho que é algo que otimiza. Eu quero, né, assim, eu falo, não substitui pelo menos uma consulta presencial, Sim. né? Mas é uma ferramenta que vai auxiliar, que vai agregar também, né? Porque a gente tem isso hoje, né? As pessoas estão indo e vindo, então elas são de cidades ao redor, né? Que às vezes não tem a especialidade da cirurgia plástica dentro da sua cidade, vai buscar num centro mais próximo, num centro maior. Eu acho que realmente é bem válido, mas é isso que tu falou, né? É fundamental ter esse contato. Tu tem que saber se é isso, né? O que eu falo também para o paciente, que para mim chega muito, né? Quem tu indica? Eu indico esse profissional, mas eu sempre falo, mas indicação é algo muito delicado. Tu precisa conhecer, tu precisa conversar, saber quem é, porque às vezes para mim pode ser um profissional maravilhoso e para o Paulo não. Sim. Né? Então é bem isso que tu fala mesmo, né? É essa empatia que tem que acontecer. Com certeza. Em tudo, né? A gente tem que ter essa conexão com a pessoa. Não adianta só ir pela indicação. Se você não tem a conexão, a coisa não vai andar bem. E vai estabelecer aquela relação de confiança que a gente tanto fala, né? Assim, a relação de confiança para o processo depois, né? Pra qualquer eventualidade que venha acontecer, ou mesmo que corra tudo muito bem no processo, né? Mas é uma relação de confiança que tu tem que estabelecer, né? Isso é só dessa forma, não tem outro jeito, né?
qual é a maior procura, qual é a cirurgia mais procurada dentro da cirurgia plástica? Ah, tem muito essa coisa da moda da cirurgia, né? Ah, um período atrás, né, a prótese mamária, depois veio o líquido papado, enfim, né, bichectomia antes disso, Nossa, né? muito, né? Hoje, existe uma cirurgia que é mais procurada, ou não? Não, isso estabilizou, hoje é bem variado. Então, eu acho que 90% dos cirurgiões plásticos vão ter sempre pacientes atrás de cirurgia das mamas, né? As mulheres, tanto mamoplastia redutora, mastopexia, mamoplastia de aumento. Acho que isso é o nosso feijão com arroz, digamos assim, né? Mama e abdômen, todo cirurgião plástico, mesmo aqueles que se dedicam assim, me dedico mais ao nariz, me dedico mais à face, né? A cirurgia da mama é uma das cirurgias mais procuradas. Não só a maioria pensa, é mama redutora, mamoplastia de aumento, prótese de mama. Não, é mama redutora, tem muita procura, mastopexia. Então, a maior procura mesmo é a região das mamas e abdômen. E em consultório, o que são as perguntas assim mais os medos, né? Porque eu vejo às vezes o paciente quando ele tá aqui no pré-operatório, Jana, mas eu tenho receio disso, né? Eu tô ansiosa. O que chega para ti, né? Assim, o que é meio que unânime? Assim, o paciente de um modo geral as dúvidas maiores estão relacionadas ao quê? O que é o medo maior do paciente quando fala de cirurgia, né? O medo número 1 é o pós-operatório, enfrentar o pós-operatório, a dor do pós-operatório. A maioria tem esse medo, né? A gente tenta explicar que a gente tem todo um suporte, remédios, o pós-operatório feito aqui com vocês, isso ajuda muito, né? E também outro medo é a anestesia. A maioria acaba tendo bastante medo da anestesia. Eu achei que o que tu fosse responder anestesia. Não. Na minha cabeça era isso, assim. Assim, eu vejo assim que às vezes os pacientes eles falam da questão do pós-operatório, será que eu vou sentir dor, será que não vou, né? Mas eu achei que fosse a questão da anestesia, assim, que às vezes eu percebo que existe muita dúvida, né? Muita. Em relação à anestesia. Até teremos a médica aqui explicando também a respeito. Mas é que é um mundo meio, assim, não conhecido, né? O paciente também não sabe muito sobre. Sim. E eu acho que realmente gera dúvida isso, né? O que vai acontecer, como que vai acontecer, né? Eu acho que a anestesia é um... Eu acho que como o paciente acaba não tendo muito contato com o médico anestesista, né? Eu acho que isso acaba gerando um pouco de dúvida. Agora está mudando um pouco, está tendo mais Instagram, das clínicas de anestesia que estão passando informação, mas o medo número 1 mesmo é o pós-operatório, é o enfrentar o pós-operatório. Doutor, eu vou ter que ficar de cama, eu vou sentir muita dor, né? Esse é o maior medo das pacientes mesmo. Interessante, olha aí, assuntos para falarmos no Instagram, né, a respeito de pós-operatório. É bacana, né, a doutora comentar isso, porque mudou muito, né, esse conceito do pós-operatório. O pós-operatório hoje, ele é totalmente diferente. Esses dias eu até vi de uma colega fisioterapeuta que ela atua no Rio, e ela fez um post no Instagram bem interessante. Pós-operatório há 10 anos atrás e o pós-operatório atual. Então ela fez comparativos, assim, né, do que eram as orientações e de como são as orientações hoje, assim. Então, é uma mudança muito acentuada, né? Há 10 anos atrás falava, não se mexe, fica deitado. Hoje a gente pede movimento, né? Então, coloca a cinta super apertada. Hoje não é mais esse o conceito. Então, mudou muito, né? O pós-operatório, e uma das primeiras falas que eu tenho com o paciente é isso. O pós-operatório, graças a Deus, evoluiu. Assim como as técnicas cirúrgicas, graças a Deus, a fisioterapia evoluiu nesse conceito, né? E, claro, existe o que eu sempre falo, uma situação fisiológica. A gente não muda a fisiologia do corpo, mas a gente consegue dar uma condição muito melhor para esse paciente responder ao processo, né? Com certeza. Falando sobre evolução, a gente pode falar sobre tecnologia, né? Que eu acredito também que assim como no pós-operatório existe essa evolução, a tecnologia na cirurgia plástica também eu acho que ela é muito, muito presente. Sim. Nos últimos anos evoluiu muito, né, tecnologicamente falando, né? Enfim, materiais, equipamentos, enfim, evoluiu muito e o quanto isso auxilia, inclusive,
num menor trauma, muitas vezes, para um pós-operatório mais tranquilo. Sim, falando em rinoplastia, né, nós temos agora o piezo, que antigamente a fratura era uma fratura que não era controlada. Agora a gente tem um controle, né, tem menos edema no pós-operatório, ajuda muito na recuperação. Na lipoaspiração, a gente tem agora as tecnologias de retração de tecido, né? Outras tecnologias que ajudam o cirurgião, auxiliam na hora da lipoaspiração, né? Que é o Vaser, o Vibrolipo, isso auxilia o cirurgião na técnica em si, né? E as tecnologias de retração de pele, além também dos lasers associados na face, né? Que são a cirurgia que é a minha paixão, né? Que ajuda na retração da pele, na melhora da qualidade de pele, né? E também a gente pode utilizar esses lasers para corte, né? Tanto em blefaroplastia quanto na linfoplastia. Então, evoluiu bastante, as tecnologias estão ajudando bastante, tanto no pós-operatório quanto no intraoperatório. E tem uma pergunta também que na clínica é bastante feita, e eu acredito que a tecnologia pode auxiliar nesse tipo de processo. A gente percebe que existem cirurgiões que são muito favoráveis às cirurgias combinadas, né? E outros nem tanto, né? Preferem alguma coisa mais enxuta, vamos dizer assim. Às vezes, enfim, a gente não sabe, por N motivos, né? Existe o certo ou errado nisso, né? Paulo, existe uma quantidade de cirurgia, um tempo cirúrgico que a gente tem que cuidar. Existem situações específicas, né, onde o paciente tem que ter essa indicação ou não. Como é que funciona, falando sobre cirurgia combinada, como é que se dá essa avaliação para saber se esse paciente tem indicação ou não? Ou muitas vezes o cirurgião ele gosta mais ou menos de fazer isso? Então, para mim sempre é segurança em primeiro lugar, né? A gente tem que sempre pensar na segurança do paciente. A cirurgia plástica geralmente é feita em pacientes saudáveis, né? A gente faz todos os exames pré-operatórios, evita pacientes que tenham comorbidades mais graves, né? Ou se tiverem comorbidades que estejam controladas. E pacientes que não têm comorbidades, é seguro a gente fazer cirurgia combinada. Claro que existe um limite, né? Eu não gosto de associar 3 cirurgias, sempre associo 2 cirurgias, pela segurança do paciente. Uma mama com abdominoplastia, ou abdominoplastia com lipoaspiração, nunca os 3 juntos, né? Estamos falando de um segmento do corpo. Agora já teve paciente que falou, eu quero fazer a face e a mama. Eu prefiro não fazer, né? Porque são segmentos separados, a posição da mesa no centro cirúrgico é diferente, então a gente tem que modificar muitas coisas e isso pode prejudicar um pouco a segurança, tá? Claro que existem exceções, né? Uma paciente muito magrinha quer fazer mama, abdômen, tem um pouquinho de lipo para fazer, a gente faz, a gente associa, se não vai aumentar muito o tempo cirúrgico, né? Existem algumas exceções, mas a minha preferência é sempre fazer cirurgia combinada 2 juntos. Vai fazer uma rinoplastia com blefaroplastia, dá para a gente associar, né? Tem. Agora, uma cirurgia que vai fazer face e abdômen, a gente já prefere evitar. Quando a gente fala... Posso só fazer uma pergunta para ti agora, na verdade. Não, só sobre esse tema, no caso. Como é que a reabilitação pós-operatória vê a cirurgia combinada nesse caso? Processo inflamatório, enfim, né? Isso difere muito de cirurgias específicas ou da cirurgia combinada? Difere. Para a gente que trabalha na parte da reabilitação, a gente sempre vê a cirurgia combinada como pode vir um pepino grande ali, né? Mas não que isso seja, digamos assim, uma regra, né? Porque aí existe uma outra situação que não é nem só a questão da fisiologia, mas a questão do cuidado que o paciente vai ter que é um cuidado redobrado, né? Por exemplo, um paciente que faz uma mama, somente uma mama,
é uma forma de cuidar, né? Ele tem toda a mobilidade do tronco para levantar da cama, para sair, para sentar. O paciente que faz um abdômen e uma mama já é mais delicado. Então, não é nem uma questão da cirurgia em si, mas o cuidado a mais que esse paciente vai ter que ter essa consciência, né? De que é uma cirurgia um pouquinho maior, de que existe um corte, que ele vai precisar cuidar, né? Então, existem posturas adequadas no início do processo, que ele precisa respeitar, né? Então, eu acho que é mais olhando por esse ângulo, assim, de que realmente o paciente, ele tá consciente de que ele precisa fazer a parte dele também, né? Porque, assim, claro, o processo inflamatório acaba sendo um pouquinho maior, porque é uma área mais extensa, enfim, mas, de um modo geral, o organismo vai ter que dar conta, ele vai ter que dar conta daquilo ali e a gente vai estar ali auxiliando. Eu acho que é mais uma questão mesmo da consciência desse paciente entender que ele vai precisar ficar um pouquinho mais quietinho, assim, né, do que se ele tivesse feito só uma área, digamos assim, né? Com certeza. Mas é algo muito comum. Acho que, assim, há um tempo atrás, realmente era menos, assim, né? Acho que esses combinados eram menos, assim, era mais ou só mama, ou só abdômen, né? Mas acaba tendo muito isso, assim, de o paciente, ele querer também otimizar o tempo. Né? E não fazer uma cirurgia, daí 6 meses depois outra cirurgia, né? Ou um ano, enfim, né? É que hoje em dia as pessoas não querem ficar afastadas muito tempo, até aquela questão do qual que é o principal medo no pós-operatório, porque a maioria das pessoas não querem ficar em casa por um mês, né? As pessoas querem estar prontas em uma semana para já estar indo para uma festa, para um almoço, para um jantar, para o shopping, ficar um mês sem fazer nada, né? Muito difícil aquela pessoa que tem essa disponibilidade de se afastar um mês de todas as atividades. Entendi. A pergunta não estava no roteiro essa para Jane. Mas foi só Mas a gente responde. um gancho, né? A gente responde. Tu quer falar ainda mais sobre o pós-operatório ou eu posso fazer? Não, pode seguir. Posso seguir? Em termos de pós-operatório, né, doutora, enfim, comentou aqui, falou, como que tu vê essa importância do pós-operatório, né, dentro da tua conduta, dentro do que tu relata para os pacientes, né, o que tu acabou de comentar, assim, né, o paciente hoje, ele quer ter um pouco mais de liberdade, né, ele não quer, como a gente falou anteriormente também, ficar 30 dias paradinho, né, embora o pós não seja mais isso, mas muitas vezes na ideia do paciente, na mente do paciente é essa a conduta, né, e também, assim, pegando um gancho do que a gente falou das redes sociais, das mídias, né? Eu falo que o que me preocupa, às vezes, quando se tem essa ideia de que é tudo, né? Faz a cirurgia e uma semana depois tu vai para uma festa, ou faz a cirurgia e tá tudo bem, eu posso, sei lá, pegar meu filho no colo, né? Tem se passado, eu vejo isso cada vez mais nas mídias, isso, né? Essa coisa do rápido, do faz a cirurgia e semana que vem tá tudo bem, amanhã tá tudo bem, né? E a gente sabe que a realidade não é essa, né? Existe ali o tempo fisiológico de recuperação, né? E a gente vê com isso algumas intercorrências, né? Algumas situações delicadas, né? Em termos, tudo, cirúrgico, pós-operatório, né? Algumas condutas erradas, inclusive no processo de pós-operatório, né? Então, como que tu vê essa questão do pós-operatório, né? O que é para ti o pós-operatório? E como tu coloca isso para o teu paciente também, né? Que é o que a gente está vendo hoje, assim. A gente às vezes percebe que tem profissionais não se preocupando com o pós, só fazendo a cirurgia em si, né? Ou então, né, falando do pós de uma maneira mais superficial. Então, o que é para ti e como tu conduz isso no teu consultório? Então, eu sempre gosto de falar para os pacientes que se você vai ao dentista arrancar um dente de siso, você vai precisar de um repouso, de um pós-operatório. Então, por que se você vai colocar uma prótese de mama, você vai conseguir se recuperar em 24 horas? Não existe mágica, né? Evoluiu muito pós-operatório, mas a gente não é mágico ainda, né? O corpo precisa se recuperar, né? É uma resposta inflamatória que o corpo precisa de um repouso. Então, isso é uma coisa que eu sempre friso para os pacientes, né? Que não existe você pegar o teu filho já no dia seguinte, ir para a academia na mesma semana, né? Mas também não deixa o paciente em casa presa o dia inteiro, né? Eu falo, quer fazer uma caminhada leve, dependendo do tipo de cirurgia, né? A gente já libera para caminhadas leves, sem impacto, né?
mas não existe essa recuperação em 24 horas, né? Eu acho isso muito perigoso, o que estão fazendo nas redes sociais, né? A gente vê às vezes um marketing em cima disso, né? Você opera e no dia seguinte você já está livre para, né? Você pode trabalhar, você pode sair para jantar, você pode ir para um evento, né? E eu te confesso que me preocupa muito, assim, eu falo que os fisioterapeutas ficam arrepiados quando veem isso, assim, né? Porque, poxa, eu costumo sempre falar assim, a fisiologia do corpo, ela não muda, né? O livro que a gente estudou há 15 anos atrás é o mesmo que a galera que está na faculdade hoje está estudando, Exatamente. né? Então, a fisiologia é a mesma. Agora, claro, eu penso muito assim, a gente consegue dar uma boa condição, uma melhor condição desse organismo responder ao processo e, como tu falou, e ser mais efetivo, mas, né, no dia seguinte... isso me É deixa meio complicado. Teve uma paciente, eu faço sempre o primeiro contato com o paciente, dou esse suporte. Eu lembro que um tempo atrás, uma paciente de um cirurgião de fora do Blumenau, fez cirurgia fora do Blumenau, ela fez abdômen, fez lipo e fez lipo de papada junto nessa cirurgia. Ela fez cirurgia numa quarta-feira, ela entrou em contato na quinta, falou, olha, eu estou voltando para o Blumenau hoje, eu queria marcar pós-operatório, enfim, eu queria ver se dava para fazer assim, esse final de semana já, porque segunda-feira eu já volto a trabalhar. E aí eu comentei com a Jana e ela falou assim, ela acha que ela vai voltar a trabalhar na segunda-feira. E aí o que me pegou nessa situação especificamente era, será que ela não teve informação, né? Ou ela não se preocupou de perguntar, ou o cirurgião não se ateve a dar essa informação para ela, ou foi dada essa informação, olha, eu não tenho tempo de ficar parada, posso fazer cirurgia? Pode, não tem problema, né? Vai se adaptar um pouquinho no teu trabalho, enfim, né? Sempre falo para as pacientes, né? Quando elas me perguntam isso, em uma semana eu posso voltar a trabalhar? Eu falo, depende. Tem muitas pacientes que no dia seguinte já estão super bem, já conseguem retornar a trabalho de casa, escritório, né? E tem gente que é mais sensível, tem um pouco mais de dor, mais cansaço, né? E depende muito do estilo de vida da paciente, né? Uma pessoa que já pratica atividade física regular, tem uma boa alimentação, essas pacientes geralmente vão muito bem no pós-operatório, né? E que tem uma cabeça boa, que também não adianta só isso, né? Tem gente que acaba colocando na cabeça aquele medo, eu vou passar por um pós dolorido, um pós difícil, né? E aí acaba ficando com mais dor, tem um pós mais difícil mesmo, né? Isso ajuda muito também. Muito bem, vamos para a última pergunta, viu? Rapidinho. Eu queria que tu comentasse um pouquinho, até para que as pessoas entendam, né? Como que é a rotina do centro cirúrgico, né? Então, aquilo que a gente falou, assim, às vezes o paciente tem medo e a gente brinca, né? Que vai chegando perto, as pacientes falam, parece que quando vai entrando, abrindo a porta do centro cirúrgico, vai entrando a gente vai ficando nervosa, né? Como que é um pouquinho, né? Conta pra gente essa rotina, assim, né? Tu chega, o paciente já está lá na sala ou não, tu vê o paciente antes, né? Como que é a questão do, enfim, se troca, tem toda a parte da vestimenta ali, para eles entenderem um pouquinho como que é essa rotina, né? Curiosidade. Fez até a instrumentadora, e aqui a gente fez essa pergunta para ela, né? Como que era a rotina dela? Qual é a rotina de uma instrumentadora? Acho que é bacana, assim, saber qual é a rotina do profissional naquele processo, né? Sim. Então, eu costumo chegar um pouco antes do horário que está agendado a cirurgia, para ver o paciente antes de ele ir para a sala de cirurgia, né? São raros os casos que às vezes o anestesista chega muito antes e já põe o paciente na sala, mas não anestesia até eu falar com o paciente. Então eu converso, geralmente elas estão um pouco tensas, né? Aí a gente descontrai um pouquinho, já fica mais calma. Aí em seguida eu vou me trocar, colocar o pijama cirúrgico e nisso já estão colocando o paciente na sala, né? E eu fico ao lado da paciente do início da anestesia, né, até induzir, e depois eu faço posicionamento do paciente, verifico tudo. Claro que tem toda a equipe que faz isso, mas eu gosto de verificar de novo como é que está o posicionamento, se está tudo certinho, se não vai sentir nenhuma dor por apoio errado do braço ou das pernas, né?
Em seguida, a gente faz a asepsia, né? Eu mesma que faço. E eu queria te perguntar, tu É, faz ou eu que faço. Não, Eu faço asepsia, e a Daisy coloca os campos enquanto eu vou me escovar, né? Uhum. Fazer a minha asepsia, e aí a gente começa a cirurgia. Né? Não costumo fazer a marcação no quarto, ou antes, ou no dia anterior, eu faço a marcação na mesa cirúrgica mesmo, né? Com a paciente já anestesiada. Que tem alguns cirurgiões que gostam de marcar antes. A minha formação foi de fazer no centro cirúrgico, então eu não consigo fazer de outro jeito. Eu prefiro fazer a marcação na mesa mesmo. Tirando quando é uma lipoaspiração, que a gente precisa, né, da dinâmica para ver o paciente de pé, para ver exatamente os locais, as marcações. Mas na mama, abdominoplastia, tudo a gente faz com o paciente na mesa cirúrgica. E até uma curiosidade, né? Às vezes o paciente pergunta, mas e se acontece alguma coisa com o cirurgião na sala? Se ele passa mal? Porque tem ele perguntas. Claro, Eles a gente pode infartar durante a cirurgia. Vocês são seres humanos, né? Com Então, certeza. assim, o paciente pergunta assim, tá, mas e daí? Quem que assume? Quem que assume, doutora? Então, a gente nunca opera sozinho, né? Principalmente cirurgias grandes. Quando são cirurgias menores, uma cirurgia que vai levar 1 hora, né? A gente até faz sozinho. Mas cirurgias maiores, a gente sempre tem um outro médico cirurgião auxiliar, né? Que também é cirurgião plástico. Eu tenho a doutora Marcela, me auxilia, eu auxilio a doutora Marcela também, né? E tem também o doutor Murilo, a doutora Sulamita. A gente tem uma equipe grande para se auxiliar. Então, caso aconteça alguma coisa, com o cirurgião principal sempre tem o auxiliar que pode terminar a cirurgia, né? Para o paciente não ficar sem terminar a cirurgia. E aí, agora uma curiosidade minha, assim, quando vocês estão ali, com tu e o cirurgião, por exemplo, tu é a cirurgiã principal escolhida ali pelo paciente e tem o cirurgião que está ali auxiliando. As condutas, né, porque cada cirurgião tem uma forma de operar, tem uma forma de trabalhar, assim como cada fisioterapeuta, enfim. As condutas, quem dita é o cirurgião principal. O principal. Então, o jeito de suturar, o jeito... Sim, né? tudo o cirurgião principal. O médico auxiliar, ele está ali para auxiliar, então é para ajudar a expor o tecido, né, a ajudar na parte mais da exposição da cirurgia, a secar quando está sangrando um pouquinho, né, para isso mesmo, para dar campo cirúrgico, né? Não é para executar a cirurgia em si. A cirurgia em si é do cirurgião principal. E a relação de vocês com o anestesista é basicamente, né, a conversa é basicamente no começo, tipo, ele comanda ou tem alguma coisa que fala assim, eu precisava, sei lá, que o paciente estivesse um pouco mais acordado nesse momento, por exemplo, num término de cirurgia que tiver alguma coisa, ou não, assim, o anestesista é ele que vai comandar do começo ao fim, o quando de, por exemplo, que ele vai colocar ali, claro, da medicação, né? Mas eu digo assim, em situações, por exemplo, eu já vi situações que o paciente, porque o cirurgião falou, olha, eu precisava que esse paciente estivesse numa posição diferente, e num momento quase como um despertar da anestesia, né? Isso pode acontecer mesmo? Ou o anestesista fala, não, mas espera aí, isso aqui é a minha área, como que vocês delegam, assim? Então, quem comanda a anestesia é o anestesista em si. Mas a gente, em alguns momentos da cirurgia, por exemplo, num lifting facial, quando eu vou fazer a hemostasia, cauterizar os vasinhos, eu falo para o anestesista, agora eu vou fazer uma hemostasia, tem como subir um pouco a pressão? Aí ele sobe um pouco a pressão do paciente, porque a gente tenta estabilizar uma pressão um pouco mais baixinha durante a cirurgia para não sangrar muito. Aí ele sobe a pressão para a gente ver o que está sangrando, né? Isso evita que tenha um hematoma no pós-operatório, né? E entre outras coisas, posição de mesa, quando está operando uma abdominoplastia, chega um momento que a gente tem que elevar o dorso, né, fazer a paciente ficar praticamente sentada, é o anestesista que faz isso. A gente vai comandando nessa parte assim. Falando, na verdade, o que vai ser feito para ele conduzir. Exatamente. E ele também, às vezes, pergunta, antibiótico, prefere que faça algum antibiótico diferente, ou a gente faz o da rotina, né? Os anestesistas estão sempre perguntando, mas a conduta é deles, né?
Questão hoje de anestesia geral, a gente sempre pede para fazer anestesia geral venosa total, que tem um recuperar melhor do da anestesia, né? Não tem aquela ressaca, digamos assim, né? O paciente acorda muito melhor. Então a gente utiliza o BIS, que é um sensorzinho que coloca na testa, que consegue controlar a consciência do paciente. Então não pode aprofundar demais, que aprofundar demais é ruim, né? Até demora mais para o paciente acordar no pós. E também não pode deixar muito superficial, senão pode o paciente acabar acordando no meio da cirurgia. Então esse sensor ajuda muito a manter uma anestesia estável. Né? Sem riscos. Sem risco. Sem risco. Bem bacana essas particularidades, né? Principalmente para quem assiste, que é paciente, né? Que às vezes não tem essa, né? Fala assim, dorme, acorda e não sabe o que aconteceu, né? Para entender um pouco como funciona todo esse processo. Né? Por isso que a gente gosta de saber, de perguntar para os profissionais que atuam dentro do processo cirúrgico, como é a rotina, assim, né? Isso é bem interessante. É isso? Finalizamos? Foi ótimo. Então é isso, gente. Finalizamos mais um episódio. Muito obrigada. Espero que vocês, né, amem. Acredito que vocês vão adorar esse bate-papo aí. A gente vai deixar aqui o Insta da doutora Gabriela, né? O Paulo vai colocar aí quando a gente rodar o episódio, né? Se tiverem dúvidas, doutora, né? Podem entrar em contato aí para perguntar, né? A doutora ela é rápida para responder, gente. Sigam ela, por favor, né? Para que vocês tenham aí conteúdo de qualidade, de relevância sobre cirurgia plástica. Muito obrigada, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por topar falar um pouquinho sobre cirurgia plástica, né? É ótimo te ter aqui e espero que a gente possa fazer outras, né, entrevistas relacionadas aí, quem sabe a um tema mais específico, né? Falar de cirurgias bem específicas ali sobre as particularidades, enfim, a gente vai pro ano que vem esmiuçando um pouco mais esse nosso podcast aí. Verdade. Certo? Certo. Obrigado, doutora, mais uma vez. Obrigada. Tirar um tempinho da semana para vir conversar com a gente. Obrigado, Alex Filmes, por mais uma vez, por mais uma parceria conosco aqui. Obrigado para todo mundo que está assistiu esse episódio. Esperamos vocês no próximo, né? Que é com uma cirurgia anestesista. Então, esse é um episódio muito bacana, né? A gente falou um pouco sobre isso aqui. Eu falei assim, não se aprofunda muito, né? No próximo episódio, tem bastante coisa para perguntar, né? Mas agradecemos mais uma vez todos. A gente vai colocar o Insta da doutora aqui, o Insta de todo mundo, do Alex também, aqui na descrição, para que vocês possam ter o contato e seguir as redes sociais desses profissionais. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Fechou. Beijo. Obrigado. Beijo.